Bom, mais uma vez estamos aqui com um prazer enorme, porque hoje a gente faz o programa Palavra Amiga. E esse programa, quando eu venho para cá para poder conversar com você, interagir com você, claro que por estar aqui há 14 anos, cada vez mais a responsabilidade e o compromisso com você, com o que você acredita, com o que você me diz, com o que você espera. E aí, principalmente com aqueles que mandam e-mails e até descobrem meu telefone e ligam para mim, como ontem eu fiquei alguns minutos falando com alguém que pegou o meu telefone, porque até eu deixo meu telefone para todo mundo e é algo que eu não escondo, porque nunca me aconteceu nada de negativo por ter divulgado meu telefone no meu Face, você já acha. Então, as pessoas dizem, Cláudia, cuidado, eu sou uma pessoa que acredito de que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Claro que algumas coisas você pode evitar, mas se tem que acontecer, tem algumas coisas que é mistério. A gente se pergunta, mas como? Eu evitei, eu fiz tudo e aconteceu? Bom, eu acho que as duas coisas, para que a gente dê algumas garantias, elas são necessárias, que a gente tenha cuidados e que a gente também aceite as coisas que vier, e aí essas escolhas é que dependem de cada um, de nós, de mim, de você. Vejam que hoje eu vou trazer um tema que antes eu nunca trouxe, porque apesar de um e-mail ou outro, haver uma conversa e as pessoas me perguntarem sobre esse tema, sobre esse assunto, era uma vez ou outra, eu sei que isso é real, mas sabe a oportunidade? E aí, umas 2 semanas que eu venho recebendo, assim, com mais intensidade, situações que tem a ver com o tema das pessoas que sofrem por ligar o que os outros dizem. E você, quantas vezes sofreu porque disseram alguma coisa que não foi agradável de você ouvir? Quantas vezes você se preocupou com a roupa que você ia vestir? Quantas vezes você se preocupou deixou de fazer algo que você queria porque você pensou, o que é que vão dizer? E aí essas pessoas me perguntavam, e aí? Eu sempre estou preocupada com o que as pessoas dizem. Será que isso é certo? Todo mundo faz? Aí eu tenho que voltar para vocês uma frasezinha que eu espero que fique no inconsciente coletivo, ou seja, que todos vocês que assistem o programa Palavra Amiga já possam saber de cor, digamos assim, guardadinho, internalizado, a resposta que a gente pode dizer que serve para a nossa vida. Quando eu pergunto se isso é normal, vou ter sempre que me perguntar qual é a intensidade, qual é a frequência, e qual é o meu limiar de dor e de poder suportar ou não determinada situação. Então, é isso que vai fazer a diferença daquilo que a gente diz do que é normal e patológico. Então, as milhares de pessoas que todos os dias me perguntam, isso é normal? Vai ter sempre essa mesma resposta de mim. Essa resposta que diz, se é algo tão frequente que você não pode suportar, você tem que ter cuidado. Se ainda por cima é frequente e intenso, porque pode ser frequente, mas levezinho. E aí, sabe, não, eu consigo confrontar a minha mente, me perguntar por que é que eu penso isso e que não quero mais pensar sobre isso ou fazer isso. E aí você se confronta com a sua mente, fazê-la duvidar, não ter certeza e não ter o comando, e sim você o comando sobre ela. Serve para todas as coisas. Aí imagina que alguém manda um e-mail assim, vou me casar, já tenho tantos anos de casado, aliás, vou me casar, tenho tantos anos de noivado, e aí consegui, porque sou uma pessoa que fiz um concurso, que tem um bom salário, o meu noivo é uma pessoa que também tem uma boa condição, mas mesmo assim, a condição de nós dois juntos, né, a gente se organizando, ainda não seria capaz de comprar o apartamento que eu comprei. Precisei da ajuda da minha mãe. Mas ela me dizia, eu estou sofrendo tanto com um sentimento de culpa, de pensar de que quantas pessoas não têm nem onde morar. E o que é que as pessoas vão dizer? Como é que essa menina tão nova, 28 anos, esse rapaz, também tão jovem, eles já começam a vida morando assim. E aí eu poderia simplesmente achar que isso é uma coisa de jovens que estão começando e que
simplesmente estão deslumbrados com a vida que vão ter, porque é diferenciado se a gente pensar na maioria. Se a gente for para o caminho do... Realmente, tem muita gente que não tem tetos, tem muita gente que chega depois de muita luta e trabalho, e nunca vai conseguir ter um apartamento igual a esse. A gente pode pensar sobre tudo isso, mas eu acho que é a sua consciência. É você se perguntar que se eu conseguir, será, não tem um merecimento nisso? Será que o meu sofrimento não vem do achar que não mereço ter o que eu tenho? E aí esse merecimento, a gente não... Aí eu não vou saber lhe explicar porque é que um merece e outro não merece, porque é que um lutou, trabalhou e de repente não mereceu. Será que é uma questão de merecimento, de você conseguir fazer com que aquilo lhe pertença? Será que é um sentido de pertença? Claro que eu estou fazendo você refletir sobre isso, porque eu acho que todas essas coisas, se ela vem com frequência, se ela vem com intensidade, você pode entrar numa depressão. E aí, muito cuidado, porque vem intensidade e vem frequência. A gente tem sim, claro que não é só. Nesse caso, ela fala de algo material, do que as pessoas possam invejar, possam achar. Será que foi de uma forma errada que conseguiu? Já que a gente vê tanto, não é? E ouve tanto e assiste tanto coisa errada, a gente termina achando que aquilo ali está no natural e no contexto da vida das pessoas. E aí veja que medo que está deixando sem dormir, que medo que está deixando essa pessoa preocupada, a ponto de me mandar e-mails e até ligar para mim falar sobre isso, dessa angústia. É claro que eu disse a ela de que ela precisaria era procurar um profissional para ajudar, porque se ela está próxima a um casamento, essa passa a ser uma preocupação. Quais as preocupações em poder parar para pensar, como será a minha nova vida? Eu estou construindo agora uma família. Como eu quero essa família? Quais as coisas importantes? Como é que eu vou escrever essa nova página da minha vida? Quais são os pontos principais que não podem faltar para que a minha vida seja do jeito que eu idealizei e que posso fazer a minha parte e já ir conversando com o meu companheiro, com o meu noivo, de como é que a gente vai ter esse companheirismo, essa cumplicidade, para que a vida seja melhor para nós. O que é que a gente está disposto cada um a fazer? Mas não, ela está preocupada com o que as pessoas vão dizer de onde ela vai morar. E aí vocês vejam que tem pessoas que nem estão aí, não é? E que conseguem muito mais fácil, sem a própria luta mesmo sendo jovem. E aí vem a diferença das pessoas, né? O que preocupa uma, não preocupa a outra. Mas, principalmente, eu queria generalizar, já que a gente está terminando esse primeiro momento, para poder dizer a vocês de que quando a gente se preocupa com o que o outro diz, e isso, claro que se a gente vive numa sociedade, numa comunidade, a gente não pode dizer assim, não estou nem aí para o que o outro pensa. Se você é assim, é porque tem um superego, ou seja, tão flexível, que aí não te dá censura, por exemplo, de dizer, não estou nem aí se as pessoas pensam que eu sou uma pessoa ruim. Depende do que você não está nem aí para que as pessoas pensem. Se não fazem mal a elas e se não faz mal a você, aí você pode pensar assim. Mas a gente sempre tem sim que pensar de que se o meu comportamento, a minha postura, os meus sentimentos não atrapalham a vida dos outros e a minha, não é? Então, esse atrapalhar é que pode fazer toda a diferença no que a gente vai refletir. Então, num caso como esse, o ideal realmente é que você possa procurar alguém para te ajudar a refletir, a poder fazer a evitação dos pensamentos que te atrapalham e viver cada momento e construir de cada momento esse futuro que você merece, todos nós merecemos e que a gente luta, claro, para ser feliz e, por que não, ter aquilo que merece e que faz a sua vida melhor. E é desse jeito que eu faço você refletir e vou para o segundo bloco, onde vou entrevistar aqui o Dr. João Neto, ele que é o superintendente do PROCON. O PROCON Alagoas, que está para fazer para você um trabalho especial e por isso eu peço que você, se interessa por isso, já chama alguém, já avisa, porque de repente está aqui o assunto que você gostaria de saber. Então, até já.
O Prefis 2017 está nos últimos dias. Se você ou sua empresa tem débitos notificados de ISS ou comprou um imóvel até 2015 e ainda não pagou o ITBI, aproveite os parcelamentos e descontos para ficar em dia com a Prefeitura. Mas atenção, o prazo final é dia 30 de julho. Acesse maceió.al.gov.br e conheça as condições de negociação. Prefis 2017. Ganha você, ganha a cidade. Prefeitura de Maceió. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do APVida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. A APVida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja compostagem dos orgânicos, seja reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. No
trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT, Prefeitura de Maceió. Bom, estamos aqui novamente e esse bloco é aquele bloco de entrevista que sempre trago para vocês as pessoas que eu considero que sejam super importantes para a sociedade alagoana, mas que tenham credibilidade, não é porque cada vez que eu escolho é o meu nome que está em jogo. Então, sempre está aqui pessoas em que eu admiro e acredito. E é por isso que convidei o Dr. João Neto, ele que é advogado e especialista no direito do consumidor e que é o superintendente do PROCON. Você que está com alguma dificuldade nessa área, aguarda aí, chama já alguém, porque vai ser legal. Então, eu queria já começar agradecendo ao João Neto por ter aceitado o meu convite para estar aqui, principalmente nesse momento onde, assim, se você faz coisas boas, João, algumas pessoas dizem, mas se alguma coisa não dá certinho como as pessoas esperam, todo mundo fala e diz, não é? Parece que ainda há uma tendência do ser humano de viralizar, de deixar mais forte aquilo que é negativo. Isso é um compromisso da gente, mas de você também, viu? De se perguntar, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando a minha parte para poder estar dizendo que o outro não está fazendo a parte dele, porque às vezes é muito mais fácil julgar, muito mais fácil criticar, do que se juntar na luta de fazer o melhor. E aí, doutor João Neto, sei lá no PROCON, eu que acompanho, sei que você tenta fazer cada vez melhor, e aí, numa das suas ações corriqueiras, que você já faz há tanto tempo, que é estar nos postos de combustível lá, fiscalizando, como todas as empresas, e aí você viu que poderia dar um passo, vamos dizer assim, mais forte, maior, na diminuição desse combustível. E isso foi divulgado, e aí, por algumas instabilidades, ou seja, eu nem vou dizer porque eu quero que você explique tudo às pessoas, o que foi que aconteceu. Cláudia, é uma alegria sempre retornar ao seu programa aqui, aos telespectadores da Palavra Amiga. E a Cláudia sempre tem sido uma querida, né, lá do PROCON, tem sempre nos ajudado a verdadeiramente defender o consumidor alagoano. Mas, Cláudia, essa situação, né, dos postos de combustíveis no estado de Alagoas é uma situação que desde 2015 a gente vem enfrentando. Né? Quando nós iniciamos o governo Renan Filho, desde 2015, junto com o Dr. Max Martins, do Ministério Público, junto com os amigos da OAB, doutora Maria Miranda, doutor Tiago Vanderlei, eles sempre sentam com o PROCON para nos ajudar e nos auxiliar, né, e levar a sociedade alagoana a um preço justo. É isso que eu sempre tenho pregado. Né? Nós nos reunimos com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor a pedido do governador Renan Filho e ontem nós fizemos uma reunião com o Sindicato dos Combustíveis, até porque a gente precisa, Cláudia, ser justo, né? Nós precisamos de justiça. Nós pregamos a justiça todos os dias e não dá para fazer uma força-tarefa dessa sem escutar a classe, sem escutar os fornecedores, até porque eles pagam imposto, eles têm o seu direito e longe do PROCON defender o consumidor alagoano para ser inimigo de fornecedor. Esse não é o nosso papel. Na semana passada nós fomos às ruas, fiscalizamos os postos, tivemos um bom êxito porque o preço, né, dos combustíveis, eles baixaram, só que do final da semana para o início dessa, eles voltaram a majorar. Né? Muitos proprietários de postos, Cláudia, eles falaram comigo e disseram, João, a gente fica incomodado quando o PROCON fala em abusividade, né? Porque a gente se sente que está roubando o alagoano, né? A gente se sente ladrão. Eu disse, olha, a abusividade no artigo 39, no inciso 10, diz o seguinte, que aumentar o valor
de produto ou serviço sem justa causa, sem uma justificativa plausível, entendeu? Isso é prática abusiva. Então, na medida que você aumenta sem dar uma satisfação, porque não é proibido, né? O direito do consumidor ele não pode ir de encontro ao direito econômico, nós temos que obedecer à livre iniciativa, à livre concorrência, a gente sabe que isso é legítimo. Agora, você aumentar o valor do produto ou do serviço sem justificar o porquê daquele aumento, isso sim é prática abusiva. Então, as pessoas precisam entender, principalmente, de que o PROCON, ele luta para que os preços não sejam, ou seja, que ele não esteja embutido no preço os juros abusivos. Isso. Porque são os juros abusivos, ou seja, se torna abusivo aquele preço que está embutido ali, o que não deveria. Ou seja, numa proporcionalidade, num percentual que seria inadequado, indevido. Isso, porque isso gera vários prejuízos para o Estado. Né? Essa questão de juros abusivos a gente enfrenta todos os dias no PROCON. Né? A questão da abusividade, a questão que isso gera lá para o consumidor um superendividamento, que tem sido o nosso mal do século, quem faz defesa do consumidor e quem trabalha nos PROCONs, né? A questão de superendividamento, pessoas superendividadas, pessoas pagando bem mais, né, do que compraram. Então, a gente tenta orientar para não chegar nesse limite, Cláudia. Pois é, e aí quando você tem esse cuidado e a sua equipe, você está pensando no bolso do alagoano, naquilo que é possível. No caso do combustível, o que é que você poderia dizer para os alagoanos? Em que pé está? Como é que você pensa em fazer? Eles podem realmente se animar, porque vai, diante dessas conversas que você teve com o conselho, com o sindicato, avançou e tivemos algum, vamos dizer assim, a gente pode dizer que tivemos algum avanço positivo? A conversa com o sindicato, ela foi muito produtiva, né? O sindicato, ele explicou, né, tanto ao Dr. Max, representando o Ministério Público, quanto ao Dr. Tiago Vanderlei, representando a OAB, quanto ao João, representando o PROCON e a sociedade que me cobra. A conversa foi muito produtiva. Eles explicaram, a gente disse que ia continuar a força-tarefa, esses levantamentos fotográficos dos preços, a questão da nota de entrada, da nota de saída, porque longe do PROCON fazer nenhuma injustiça com o proprietário de posto, agora a gente tem uma sociedade que ela é vulnerável. Nós temos uma sociedade que ela é hipossuficiente, ela não tem quem a defenda, por isso o PROCON faz esse papel. Muitas vezes o consumidor, ele não sai da sua casa, ou ele não fotografa, entendeu, um posto de gasolina, muitas vezes com medo de retaliação, não do proprietário, mas de se expor. Então ele vai no PROCON e o PROCON faz esse papel. Entendeu? O PROCON faz esse papel de fiscalizar, o PROCON faz esse papel de abraçar o consumidor e eu acredito, Cláudia, que depois dessas reuniões nós tivemos com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, nós tivemos ontem com o Sindicato dos Combustíveis, o PROCON, o Ministério Público e a OAB ainda não ficou satisfeito, vamos dizer assim, e nós vamos escutar até o final do mês as distribuidoras. Nós vamos saber o valor que vem das distribuidoras e explicar essa prática, por que no estado de Alagoas é diferenciado, já que Pernambuco é bem pertinho aí, a diferença geralmente é de 50 a 60 centavos do preço do combustível aqui. Sergipe da mesma forma. Então, a gente não pode ter um relacionamento, um tratamento diferenciado dos outros estados. Pois bem, temos só um minutinho aqui, eu vou falar para vocês de algo que eu acho que vale muito a pena, que é quando o João fala de Pernambuco e a gente vê a diferença dos preços no próprio estado de Alagoas, se a gente vai para um outro município, em Maceió, de um posto para outro, vamos entender por que é que isso acontece, que mágica é essa que um pode e outro não. E aí você fica aí, que eu acho que vai valer a pena você saber de tudo isso, porque a gente está falando do seu dinheiro, aquele que você ganha suado, né? Então, você se preocupa. Daqui a pouco a gente volta. O
O Prefis 2017 está nos últimos dias. Se você ou sua empresa tem débitos notificados de ISS ou comprou um imóvel até 2015 e ainda não pagou o ITBI, aproveite os parcelamentos e descontos para ficar em dia com a Prefeitura. Mas atenção, o prazo final é dia 30 de julho. Acesse maceió.al.gov.br e conheça as condições de negociação. Prefis 2017. Ganha você, ganha a cidade. Prefeitura de Maceió. Cada melhoria nas unidades de atendimento, cada decisão, cada investimento em tecnologia de ponta, cada iniciativa que estimule o cuidado com a saúde, cada processo que resulte em mais eficiência e permita oferecer um menor custo, mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que sua equipe seja apaixonada por cumprir sua missão feliz. A Apvida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. Bom, estamos aqui de volta e com um prazer imenso de ter ao meu lado o doutor João Neto, ele que é o superintendente do PROCON. Falávamos do combustível, né? Essa semana toda foi muito polêmica, essa história de diminuir preço, aumenta preço, e vocês viram que o doutor João, no último bloco, ele falava de que em Pernambuco, tão perto, e é uma diferença, e que ele está estudando isso com todos, com todos os especialistas da área. Sempre ele faz um trabalho ligado ao Ministério Público e ao Direito do Consumidor da OAB, ou seja, é um trabalho de articulação e de parceria, e está nessa negociação para entender. Mas aí eu fiz aqui uma pergunta e ele vai responder a vocês agora, do porquê que não precisa ir para Pernambuco. Aqui mesmo dentro do estado, em alguns municípios, a gente vê o combustível mais barato. E aí, que mágica é essa? É o empresário que decide ganhar menos para ter uma quantidade maior de compra? O que é que acontece? Hein, doutor João? Bom, Cláudia, essa diferenciação de preço que o PROCON combate, né, que nós que fazemos defesa do consumidor, nós combatemos, isso ela é ilegítima, entendeu? Isso não pode acontecer. Por quê? Como a própria querida nossa secretária de Estado, nossa apresentadora Cláudia Simões falou, Pernambuco coladinho com Alagoas, Sergipe coladinho com Alagoas. E por que essa diferenciação, vamos dizer, na tratativa dos estados? Eu tenho Pernambuco, eu tenho Sergipe. E por que Alagoas, o preço combustível vem mais caro? É isso que eu queria tranquilizar a sociedade alagoana, que a gente já tem, entendeu, até o final do mês para sentar com as distribuidoras, todos os representantes das distribuidoras que abastecem no estado de Alagoas irão sentar com o PROCON, com o Ministério Público e com a OAB, todos nessa força-tarefa para poder identificar, porque, Cláudia, essa dúvida também é do superintendente.
entendeu? Essa dúvida também parte de nós que fazemos a defesa do consumidor. Ontem nós instamos lá o Sindicombustível, o sindicato, por que Alagoas é diferente? A gente tem um Distrito Federal, na capital do Brasil, lá em Brasília, a R$ 2,97. Nós temos em São Paulo a R$ 2,99. Nós temos em Pernambuco a R$ 3,00, R$ 3,15, Sergipe do mesmo jeito. E por que Alagoas a gente tem que pagar R$ 3,99, R$ 3,77? Mais uma vez, eu não estou aqui tabelando preço, até porque eu combato isso todos os dias, que é a questão do cartel. Né? Cartel é crime, cartelização é crime. Agora, que não seja nem baixo nem alto, seja um preço justo, um preço que tenha justificativa para ser cobrado. Um preço que, apresentando a nota de entrada, apresentando a nota de saída, diga: João, PROCON, ou aqui, a gente cobra esse valor por isso, isso e aquilo. É isso que o Código de Defesa do Consumidor nos cobra. Pois bem, então a gente falou, espero que você esteja satisfeito, todos vocês satisfeitos, porque falamos de algo que foi a semana toda, não é, discutida, e todo mundo me pergunta também muito, e por isso o João está aqui. Espero que vocês, eu acho que na verdade com tudo que ele disse, não nos deu a tranquilidade de que a gente vai ter o combustível mais barato, de que ele vai lutar e de que vamos lutar juntos para que seja o justo. E que essa é o trabalho da força-tarefa e das parcerias para garantir. Mas vamos lá, esse é um assunto que está se buscando, se estudando para se chegar ao justo. Mas não é só o combustível que não é justo, tem uma porção, não é, de empresários que trabalham com eletrodoméstico, com itens de alimentação e que tem preços diferentes. Você vai no supermercado, tem um preço, você vai numa loja, tem um preço diferente, não é, da loja vizinha. Então, quer dizer, essa mágica aí a gente não consegue entender, não é porque... Essa oscilação é complicada. Não é uma coisa assim que eu tenho que andar, caminhar para encontrar mais barato. Mas aí eu encontro num supermercado, por exemplo, um item mais barato, mas um mais caro, como se fosse uma compensação, né? Então a gente teria que fazer em várias lojas, buscar a tal, e até o PROCON orienta isso, né? Bom, se tem alguém que está disposto a ganhar menos no item para compensar no outro, não compra outro item que ele quer compensar, compra aquele de que ele realmente, vamos dizer assim, lhe traz algum ganho, não é? O trabalhador merece isso. Mas aí eu fico pensando no superendividamento, na hora em que as pessoas compram algo que, vamos dizer, divide em 24 meses, em 36 meses, e depois, em algum momento, pelas dificuldades, não pode pagar, e aí quanto isso se transforma, e aí quanto é angustiante para a vida dessa pessoa saber de que tinha ela tinha uma dívida que era pequena, que ela já não estava podendo pagar, e de repente fica impagável. E aí, nessa hora, o que se faz, doutor João? O problema do superendividamento, né, no estado de Alagoas é um problema muito sério. Né? Nós visitamos alguns estados que já têm esses núcleos bem prontinho, Cláudia, bem formado. Nós temos o núcleo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, nós somos lá, que é no PROCON. Né? O PROCON, em alguns estados, Cláudia, trabalha dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública. E hoje eu, assim, até prefiro que o PROCON ele trabalhe dentro de secretarias de Estado, ou mesmo se transformem em autarquia para ter autonomia financeira. Mas eu digo dentro de secretaria do Estado porque superintendência, você ser um braço de uma secretaria, é você ter um secretário de Estado como braço direito, ou seja, você ter uma pessoa do governador de Estado como um braço direito para ajudar o consumidor alagoano, e isso o PROCON Alagoas tem tido com muita facilidade, tendo esse braço, como a secretária Cláudia e como as demais superintendentes, para levar realmente esses trabalhos à sociedade. Superendividamento é um assunto um pouquinho delicado, porque visitando, Cláudia, esses outros PROCONs, né, na Defensoria Pública, os MPCON, que são órgãos do Estado que defendem o consumidor, a questão do superendividamento, ela é uma questão delicada. Por quê? Na maioria dos estados que tem núcleo de superendividamento, não vai ser diferente aqui no estado de Alagoas,
quem está à frente, além do advogado consumirista, é um psicólogo. E quando eu estava conversando com um psicólogo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável pelo núcleo do superendividamento, ele disse: João, em primeiro lugar, o superendividado ele tem que saber que ele é doente. Isso é um pouquinho complicado, Cláudia, porque nem todo paciente da Cláudia Simões e dos outros psicólogos, dos grandes psicólogos do estado de Alagoas, eles têm consciência e eles não aceitam essa patologia. O que foi que a psicóloga passou para mim, João? Isso o superendividamento é uma patologia psicológica. Para o advogado entender isso, não é muito fácil, né? Nós precisamos de pessoas técnicas como a Cláudia Simões para entender. E eu fiquei naquela confusão, eu digo, mas rapaz, o PROCON Alagoas, né, um órgão que muitos advogados trabalham, pessoas envolvidas com a justiça, e agora a psicóloga veio dizer que o superendividado, ele é patologicamente, entendeu? Ele é doente psicologicamente, é uma patologia psicológica. Aí eu queria entrar, claro, nesse momento, porque ela tem razão na maioria dos casos, porque a gente vai estar falando de compulsão, a gente está falando daquela pessoa que não tem o controle, não é? E da matemática financeira da sua vida, do que é que eu posso ou não comprar, e se eu não compro a mais do que eu posso, não é? E se acontece dessa forma, realmente eu tenho uma patologia, porque eu nem controlo a minha vontade de ter alguma coisa que eu não poderia ter, e claro que isso vai me superendividar na hora que eu compro que eu não posso. Mas a gente sabe que tem um superendividamento, por exemplo, da pessoa que teve problema de saúde. A pessoa teve um problema de saúde... E perde tudo para tentar salvar a vida, para ter uma melhor recuperação hospitalar. Tenho certeza que você e a maioria das pessoas que estão nos escutando sabem de uma história assim, se não na sua vida, na do outro, está entendendo? De alguém que ficou superendividado por essa razão. A gente sabe que além... Esses exemplos tem dentro de casa. Né? Esses exemplos a gente tem dentro de casa, na família da gente. Mas a gente sabe também que não é só a doença. A gente sabe que outra coisa, alguém decidiu, vamos dizer assim, estava com um bom salário, tinha uma certa... era um empresário bem-sucedido e, de repente, deu errado o negócio dele. Está entendendo? A empresa faliu. E agora? E ele se torna um superendividado. Aí será que esse superendividado, ele... Patologicamente eu não posso dizer se não conversar, se não entender, se não foi algum comportamento dele que se tornou... Porque, assim, como a minha cabeça de advogado, Cláudia, e não de psicólogo... Só estou dizendo que há exceções, né? Para que a gente não generalize. Claro que é o perigo, né, de generalizar. Mas que realmente, que a gente sabe de que a maioria das pessoas... Ela até fez essa diferenciação para mim, ela até explicou, disse, João, é o seguinte, existe o endividado, que muitas vezes é aquele que você... Porque eu pensava também, até de forma errônea, que tudo era superendividado, mas existe o endividado, é aquele caso que o consumidor ele compra uma geladeira e paga 4. Né? Aquilo é praticamente um crime, né, de determinadas empresas, mas existe esse endividamento do consumidor. Mas existe o superendividado, que muitas vezes ele, para conter aquele superendividamento, ele vai... Fazendo novos empréstimos. Isso, ele vai... tem um ditadozinho popular que diz, vai descobrindo o santo para cobrir o outro. Né? Então, é isso que acontece. O que ela me explicou foi isso, João. A gente recebe aqui na Defensoria Pública do Rio médicos, advogados, pessoas bem-sucedidas no título, porque ninguém está livre, gente, do superendividamento. É como a Cláudia falou, isso pode começar de forma assim, assim, na questão familiar, querendo salvar a vida de um filho e vendendo uma fazenda, vendendo apartamento. Rapaz, o meu filho está com uma doença grave, eu vou me desfazer de tudo porque o médico disse que a cirurgia que valia 1 milhão vai salvar a vida do meu filho. Você perde tudo e não salva a vida do seu filho. Então, psicologicamente, você já está, entendeu? Foi isso que a psicóloga tentou passar e eu já vi que era um núcleo delicado. Né? A gente não pode tratar o superendividamento com desdém. Nós teremos que, como a Cláudia disse, sentar, que escutar e aí poder ajudar o superendividado. Pois é, além do superendividamento, que é uma nova, vamos dizer assim, ação do PROCON Alagoas, tem também Vida Nova nas Grotas.
esse nosso desejo meu, seu, mas principalmente daqueles que aceitaram estar num lugar junto ao governo do Estado e onde ele pede, vamos cuidar das pessoas para mudar a vida delas. Se a gente faz algo que não muda a vida de ninguém, a gente não está fazendo nada. Então, pensando assim, as grotas que têm um número tão grande de pessoas e de que houveram tantas obras, ele se preocupou de que não fosse apenas entregue obras, mas que se cuidasse das pessoas. Aí o PROCON começou a ter um cuidado também. Conta um pouco como é que tem sido essa ação e o que tem sido de proveitoso. Eu me lembro, Cláudia, muito bem, né, do iniciozinho do governo Renan Filho, quando o governador nos cobrou a questão da proximidade. Né? E isso tem sido... a gente tem escutado todos os dias. Desde o início do governo, nós temos escutado a questão da proximidade. Meu secretário de Estado não tem, justamente, meu secretário de Estado não tem que ficar só no gabinete, não. Meu secretário de Estado tem que ficar na rua, tem que saber o que é que passa na casa. Nossa secretária de Estado da Mulher tem que saber o que passa na casa, muitas vezes, das mulheres que pedem socorro a Cláudia Simões. Em situação de violência. Né? Eu tenho que sair do meu gabinete, tenho que ir muitas vezes nas ruas para ver o drama que o consumidor passa no dia a dia. Muitas vezes, Cláudia, a gente, nessas fiscalizações diárias que nós fazemos, até passeando, o pessoal, João, você não trabalha no PROCON? Eu te vi na TV, eu queria tirar uma dúvida. Você vê a carência, e principalmente nas grotas. Né? O olhar para a grota tem que ser o olhar que está tendo agora o governo atual. Tem que ser um olhar de sensibilidade. Né? Essa questão de proximidade desse governo, eu acho que casou muito bem com ele, tanto com o Pequenas Obras, Grandes Mudanças, como Vida Nova nas Grotas, né? Que foi reconhecido nacionalmente. Então, internacionalmente, nós fomos reconhecidos, né, no governo do Estado pela ONU. Isso é muito gratificante para quem faz parte desse governo e saber, Cláudia, dessas situações. E aquilo me incomodava, né? Lá no PROCON, nas salas de reunião, e eu sempre via a CEMUD, carinhosamente a gente chama de CEMUD, a nossa Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, e eu via os amigos superintendentes, os colegas ali sempre com as ações. Eu digo, rapaz, o que é que o PROCON pode ajudar a nossa secretária Cláudia Simões nesse trabalho tão bonito do governador Renan Filho, da Cláudia, nas grotas da cidade de Maceió, né? E se der certo e fecharmos a capital, tenho certeza que o governador vai para o interior do estado. Entendeu? O que é que o PROCON pode fazer? E foi quando nós fomos convidados, e eu já estava até com medo desse convite, Cláudia. Rapaz, a secretária vai me convidar e eu não tenho. E comecei a ver o que é que o PROCON poderia fazer nas grotas. Em parceria com a CEPREV, né, a Secretaria de Prevenção às Drogas, eu recebi um convite da secretária Esvalda para dar uma olhada lá na Casa de Direitos, para ver o que é que a gente levaria de projeto para a Casa de Direitos, que fica numa praça muito bonita lá no bairro do Jacintinho, que é um bairro vulnerável, né, socialmente. Aí, depois dessa reunião com a secretária Esvalda, né, o brilhozinho aí vamos dizer, da criatividade, eu disse, não, agora a secretária Cláudia pode me chamar, porque eu já tenho ideia, né, de ajudá-la nesses trabalhos das grotas, porque a gente viu ali que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm, né, uma renda, assim, vamos dizer, um salário baixo, as pessoas que não têm, né, essas oportunidades como as outras têm, que não têm esses problemas, que trabalham, que muitas vezes moram na principal, e ele mora lá, embaixo, escondidinho, esquecido. O que é que eu posso, enquanto PROCON? Rapaz, Cláudia, a gente fez uma pesquisa, uma pequena pesquisa. A maioria dos moradores de grotas, eles são endividados. A maioria das pessoas que são vulneráveis socialmente, eles têm uma fatura um pouco suspeita, né? Eles contratam sem contratar, né? Vem na fatura lá o tal do parcelamento legal, o tal disso, o tal daquilo, juros que não é para ser cobrado. Então a gente começou a fazer essa triagem. Eu disse sim, agora, né, o PROCON pode ajudar o governador Renan Filho, o PROCON pode ajudar a secretária Cláudia Simões, e a gente iniciamos esse trabalho na Grota do Pau d'Arco, depois fomos para a Grota do Canaã, damos uma passada
na Grota de Valdo Franco, né, com a querida Miriam, né, a Miriam que tem sido, né, uma líder ali, uma parceira da secretária Cláudia Simões e das pessoas que pedem socorro à Miriam e a Miriam vem para o governo do estado para a gente poder ajudar. Então, esse trabalho, Cláudia, assim, independente de qualquer coisa, esse trabalho sensibiliza, né? Esse trabalho eu não tinha, assim, ainda a noção do tamanho que é você levar esses trabalhos sociais para as grotas de Maceió. João, a gente vê que realmente, às vezes, as pessoas têm o sonho, idealizam ter uma grande televisão, como vê, né? A geladeira que é útil, que é uma utilidade, não é um supérfluo mais. E aquilo que ela ganha para o valor daquela geladeira, principalmente que ela se torna 4, se alguém orientasse, ia dizer, você não pode adquirir esse objeto. E claro que as pessoas vão no sonho delas, de ideais, e elas não vão. E é a minha pergunta, essas pessoas normalmente, me parece, pela aí, a minha proximidade, é o contato com elas, de que quando elas vão fazer esse débito, elas vão pensando em pagar, achando, fazer a conta direitinho, acha que dá, eu vou tirar só R$100, 80, e depois aqueles 100, 80 reais sai da feira, sai da alimentação, sai da medicação, da saúde que às vezes ela precisa adquirir. E aí, assim, claro que tem má fé, porque tem em qualquer lugar o bem e o mal. Mas a maioria das pessoas que eu conheço é do bem. E a maioria das pessoas que eu conheço não faz por má fé. É essa a sua experiência também? Não, nós tivemos, quando nós fizemos esse levantamento e fizemos esses estudos em relação ao superendividado, a pessoa da grota, o que foi que nós levantamos? Né? Nós fizemos em média, Cláudia, na grota ali do Pau d'Arco, com 50 famílias, 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, todos os idosos tomam medicamento. Desses 50 idosos que tomam, um exemplo, desses 50 idosos que tomam medicamento, 40 deixam de tomar o medicamento da pressão, da diabetes, para pagar uma coisinha que passou dos limites, né? O tal do crediário. Você vê lá, a geladeira, um exemplo, a geladeira é R$3.000. Nós temos um crediário de nós temos um crediário de 20 parcelas de R$300. Na cabeça, né, da pessoa que está ali na grota, na cabeça das pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, elas pensam, rapaz, isso é praticamente sem juros. Né? Esse crediário é praticamente sem juros, eu vou pagar 20 de 300, dá 3.000. A gente sabe que não dá. Né, que 10 de 300 é que dá 3.000. Mas a emoção é tão grande que ele paga o dobro do valor e sem sentir, Cláudia. E passa quase 2 anos pagando R$300. E muitas vezes, não estou dizendo que o crediário não tem que ter juro, porque a política, né, da linha de crédito é legítimo que se tenha juro, agora não abusivo, não injustificado. Entendeu? Então, é o que nós combatemos todos os dias, infelizmente, é prática diária com as pessoas que são vulneráveis. Eu concordo quando a Cláudia fala nessa questão da má-fé, né? Porque muitas vezes você está vendo que a pessoa ela está sendo induzida ao erro. Ela está achando que é uma coisa e é outra. Entendeu? E, infelizmente... não precisa ir nem para as pessoas que não têm, vamos dizer, cultura, que não tem a oportunidade. Isso é geral, realmente. Porque, às vezes, por exemplo, vai numa angústia, num empréstimo do banco, e quando é que você está querendo aquele empréstimo, a pessoa diz a você que é a melhor coisa do mundo, que o juro é baixíssimo. Agora, quando ele assina, ele não consegue jamais ler o que ele está assinando, pela quantidade, pelo tamanho da letra, que era o certo, não é? Para poder tirar todas as dúvidas, dizer o que é que está acontecendo aqui. Enfim, eu acho de que essa história dos juros abusivos, essa é uma ação do PROCON para facilitar a vida do alagoano. Se você tem dúvida, o que é que deve fazer em qualquer área onde você se sentiu lesado enquanto consumidor? Porque, graças a Deus, na maioria dos lugares que a gente vai, tem lá o códigozinho do consumidor, tem lá o número que você tem que ligar. Então, diz aí, oriente aí as pessoas de como elas podem fazer, e o endereço, onde procurar, tudo mais, João, para que o nosso telespectador se sinta contemplado com essas informações.
Você vê a importância, Cláudia, quando nós falamos de direito do consumidor, a importância desse termo, defesa do consumidor. Existe uma lei federal que obriga todo estabelecimento comercial a ter o Código de Defesa do Consumidor. E à vista, né? Possuir o Código de Defesa do Consumidor à vista. Quando a gente chegar no estabelecimento, a gente vê, entendeu, o Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que a nossa Constituição Federal é importante, nós sabemos que o Código Civil é importante, que o Código Penal, entendeu? O ordenamento jurídico é importante. Agora, o Código de Defesa do Consumidor é lei federal, né? Não estou dizendo que é mais importante que os outros ramos do direito. Agora, a gente tem essa obrigatoriedade, porque o consumidor, primeiro, o princípio básico do nosso código é a questão da informação. Nós não podemos vender algum produto, vender algum serviço sem dar total informação sobre aquele produto, porque isso também caracteriza a prática abusiva. Então, você, consumidor alagoano, que tem algumas dúvidas, que quer os serviços do PROCON, por favor, compareça ao órgão. Nós estamos agora na antiga Rua Goiás. Eu sempre digo antiga Rua Goiás, porque quando eu falo logo Rua Odemburgo da Silva Paranhos, o pessoal diz: João, onde fica? Eu disse: na antiga Rua Goiás, na Rua do Portugal Ramalho. Ali, nós estamos ali, o PROCON já vai fazer um ano, né? Em outubro agora nós vamos fazer um ano na sede. A sede, todos os órgãos, né? Todos os setores que fazem o PROCON Alagoas estão inseridos, não mais como antes, que era um setor no prédio, outro setor em outro. Todos estão, né, organizados num prédio só, para melhor te orientar, entendeu? Nós temos vários canais, Cláudia, que pode ajudar o consumidor. Nós temos o canal do governo federal, que é o consumidor.gov. Nós temos o nosso canal telefônico, que é o contato 151. Nós temos o e-mail do PROCON Alagoas, né? procon.al.gov.br, né? Procon, assessoria@procon.al.gov.br. Então, tudo isso ajuda o consumidor, né, para ter essa proximidade. Mas eu prefiro... O número do telefone? O número do telefone é 3315-3796. Nós temos o gratuito, que é 151, para as reclamações na parte consumerista. E todas as outras áreas de informação você vai encontrar pessoalmente no PROCON Alagoas. Eu até prefiro que você pessoalmente vá e leve a sua reclamação para a gente poder te ajudar. E aí, aproveitando, não é, da fala do Dr. João aqui, nesse momento que tivemos juntos, para estar ajudando a você a compreender como isso acontece, você vê que ele chamou a atenção para a parte psicológica. E eu queria terminar com isso, dizendo para as pessoas o seguinte: se o problema é endividamento, se esse endividamento está trazendo transtorno na sua vida, se você quer dar um caminho diferente, eu acho que 2 profissionais são super importantes aí. O advogado, que vai ver onde é que ele pode te ajudar, onde é abusivo, onde você pode ali enxugar e negociar de forma diferente essa dívida. E se você já tem consciência de que você faz uma dívida, se liberta dela, faz uma nova. Se você não consegue controlar isso, se você tem uma compulsão, que você vê que não está controlando a sua mente para aquilo que você acha adequado e vê que está sempre indo além do que você pode, aí você vai ter que procurar um psicólogo. Veja que essa duplinha aqui, psicólogo e advogado, né, em muitas horas da vida faz toda uma diferença. As pessoas pagam muito caro quando acham que por alguma razão fazem aquele rótulo de que psicólogo é coisa de louco, advogado quer ganhar fácil, que o advogado, né? Porque, claro, que em todos os lugares tem o bom e o mau profissional e a gente, às vezes, paga o preço por essas coisas. Mas é principalmente entender que para tudo na vida tem saída. Então, muito obrigada, João. Esse programa está sempre à sua disposição, à disposição do PROCON e do advogado, não é, João Neto, para que você possa usar esse espaço para estar ajudando as pessoas que nos assistem e estar informando. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade, né? Sempre é um prazer retornar aqui ao programa Palavra Amiga e quero voltar mais vezes, né? Até com alguns temas de direito, como professor universitário que sou, na parte de advocacia também e nesse prazer de todos os dias que é o PROCON.
Pois bem, e é muito bom quando a gente faz as coisas por prazer. E é desse jeito que eu termino o programa, desejando que você possa ter usufruído das coisas que aqui você ouviu e saber que o programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET TV Mar, da organização Arnone Melo, tem essa função, levar informação, levar conhecimento, que só desse jeito você tem realmente um poder que lhe pertence e ninguém tira. Até a próxima.